Olá, queridos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E a lição de hoje vem falando sobre a morte de Sara. Porém, antes de avançarmos, convido você a orar nesse momento. Falemos com o Senhor. Senhor Deus, ilumina a nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gênesis capítulo 22, versículo 23, fala sobre o nascimento de Rebeca, filha de Betuel, filha de Naor, irmão de Abraão. Moisés prepara a mente dos leitores para o capítulo 24, onde nós encontramos Isaac casando com Rebeca. Interessante esse fato. Nós vemos aqui, o texto já mostrando a promessa de Deus se cumprindo, pois para que Abraão fosse realmente pai de uma grande nação, era necessário que Isaac se casasse, tivesse filhos e assim os netos e os bisnetos e aí por diante. Aqui nós vemos a promessa de Deus se cumprindo quanto à descendência de Abraão. Também vemos o capítulo 23 com a morte de Sara, um preparo para o capítulo 25, onde nós encontramos o casamento de Abraão com Quetura, dos versos 1 a 4. Parece que Moisés vai estruturando toda a narrativa, tentando direcionar a mente de seus leitores para o cumprimento da promessa de Deus, da aliança de Deus. É interessante o fato que nós encontramos no capítulo 23, a morte de Sara, e nós vemos que isto ocorre logo após o sacrifício de Isaac, logo após o pedido do Senhor, o teste do Senhor. Provavelmente, Sara, de alguma forma, foi afetada com esse incidente. Pelo que nós vemos, Sara, ela sempre esteve muito ativa dentro da narrativa, o que mostra a sua importância, a sua relevância. Vemos isso, por exemplo, nas peregrinações de Abraão e até mesmo nos seus lapsos de fé, como aquela ocasião lá no Egito, narrada no capítulo 12, verso 11 a 13, quando Abraão propõe a Sara mentir, ou melhor, não mentir, porque eles eram meio irmãos, mas dizer para os egípcios de que Abraão era seu irmão e omitiu o fato de que era esposo dela. E ela participa de toda esta articulação, podemos dizer assim. Nós vemos também Sara ali no capítulo 16, quando eles ainda não tinham filhos e ela já era avançada em idade, ela era estéril e ela estava preocupada com a promessa de Deus a Abraão, a promessa de Deus, não a Abraão, mas a promessa de Deus feita ao casal, e ela propõe a Abraão a ter um filho com Agar, Nós encontramos aqui no capítulo 16, verso 2 a 5, e Abraão anuiu ao conselho de Sara. Veja a importância desta mulher. Vemos novamente a importância dela quando no capítulo 18, versículo 15, cita ela rindo diante da declaração do Senhor de que ela teria um filho com a idade avançada, acima dos 90 anos de idade. E Deus pergunta por que está rindo, ela descaradamente diz que não ri. Ela sempre participando das conversas importantes, conversas e situações a respeito da aliança. Ela não era mulher de ficar calada. No versículo 9, no versículo 10 do capítulo 21, vemos ela tomando uma atitude diante da atitude de Ismael para com Isaac, pois Ismael, o filho mais velho de Abraão, estava caçoando Isaac, o filho da promessa. Então ela diz para o esposo: manda a escrava e o seu filho embora, porque não serão herdeiros junto com o nosso filho. Assim era Sara. E de repente o silêncio a respeito dela, e logo na sequência a morte, logo após ali, a prova, o teste. Aqui nós vemos a narrativa direcionando a mente dos leitores. Moisés, ele quer mostrar algo para o público-alvo, que primariamente eram os israelitas. O fato é
que a sua ausência e o seu silêncio, a sua morte, fala mais do que se ela estivesse presente fisicamente ali. Vemos ali a sua importância, tanto é que é falado sobre a velhice, é citada a velhice, ela é a mulher onde nós encontramos aqui, tendo a sua idade citada. Ela é a única mulher do Antigo Testamento que tem a sua idade citada. Isso é algo realmente muito importante. Porém, vemos que em toda a narrativa o foco não está na morte de Sara, mas no local de seu sepultamento. E é aqui que Moisés ele começa a trabalhar na mente dos leitores algo muito importante. Já encontramos no início ali a promessa de Deus feita a Abraão se cumprindo na descendência, o fato do nascimento de Rebeca, o casamento de Isaque. Mas aqui, quando Abraão ele começa a argumentar com os filhos de Et, de que ele é peregrino e que ele deseja sepultar a esposa ali na terra prometida, na terra de Canaã, perceba que o capítulo 23, verso 2, diz que ela morreu em Canaã. Mais uma citação da terra. E agora o desejo dele em sepultá-la ali, na terra de Canaã, ali em Macpela, naquela caverna em Macpela. O que eu chamo a sua atenção para o fato aqui é que Abraão, ele era uma pessoa muito bem vista aos olhos daquelas pessoas, daqueles moradores. A reputação dele ali era muito boa, ele tinha uma boa reputação entre os seus conterrâneos ali em Canaã. E é interessante, nós vemos isso no versículo 6, eu quero ler rapidamente, no versículo 6, aqui do capítulo 23, diz assim: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta onde quiser a sua esposa, não vamos negar a você. Eles chamam Abraão de príncipe de Deus. Aqui já podemos ver realmente a bênção do Senhor sobre Abraão e certamente sobre a sua descendência. Ele era de fato um representante do Senhor entre aqueles que estavam. Aqui o fato de ter citado o local, o fato de ter citado o valor, a compra, mostra a intenção de Abraão em se estabelecer na terra. E é assim que termina ali o capítulo 23, essa narrativa mostrando este estabelecimento de Abraão na terra. Nós encontramos ali, então, o casamento, o foco já no casamento de Isaque e também no estabelecimento de Abraão e de sua descendência na terra prometida. Vemos que logo após o teste, logo após ter sido aprovado, a promessa então, ela se cumpre na vida de Abraão, tanto a descendência quanto a terra. Bom, quero dizer para você que Deus sempre cumpre com suas promessas. E muitas das vezes nós somos testados. Nós somos testados para sermos aprovados. E se não somos aprovados de pronto, o Senhor irá nos testar mais vezes, a fim de que estejamos com um caráter pronto, preparado para recebermos as promessas de Deus. Sabe, logo, logo nós também estaremos recebendo o cumprimento da promessa, a Canaã celestial. Estaremos ali na presença do Senhor. Mas, enquanto isso, devemos ter o nosso caráter aperfeiçoado. E talvez passaremos por muitos testes, muitas situações que irão nos afetar aqui nessa terra. Mas, como Abraão, nós não podemos tirar os olhos da promessa e precisamos alinhar a nossa vida de acordo com as promessas de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.